Boa noite, irmãos. Que graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Um prazer, um privilégio ter você conosco novamente nessa noite, podendo juntos estudarmos a palavra de Deus. Temos esse privilégio de nos alimentarmos espiritualmente através da leitura e do estudo da palavra do Senhor. Eu espero sinceramente que essa noite o encontre gozando de boa saúde e que você tenha ânimo, disposição, desejo de fato conhecer mais sobre a palavra de Deus. Que não seja apenas uma obrigação, que não seja um motivo de cansaço, de enfado, mas que você esteja aqui agora conosco participando desse estudo com prazer, com alegria, e que o estudo da palavra de Deus de fato traga satisfação, contentamento ao seu coração. Que Deus o abençoe em Cristo e que você abra a sua Bíblia no Salmo 32 para que nós possamos juntos fazer uma leitura introdutória. Salmo 32. Salmo 32. Farei a leitura. Os irmãos, onde quer que estejam, acompanhem de forma reverente a leitura da palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós, todos que sois retos de coração. Louvado seja Deus pela sua santa e preciosa palavra. O salmista Davi está aqui escrevendo e exortando aos seus leitores, dizendo primeiro a ele mesmo, porque a palavra do Senhor diz, fala primeiro a nós e depois então nós falamos aos outros. Davi então está aqui expressando a sua dor, o seu sofrimento, porque haviam pecados no coração de Davi dos quais ele não conseguia se livrar, ou dos quais ele ainda não havia conseguido se livrar. Sequer havia confessado esses pecados, talvez por acreditar que esses pecados eram pecados aceitáveis, eram pequenos pecados, pequenos defeitos, falhas de caráter, e que Deus não se daria talvez conta deles, esquecendo que Deus sonda o nosso coração, os nossos pensamentos, a nossa mente, e antes que a palavra venha à nossa boca, Deus já a conhece toda. Mas Davi então, quando cai em si e reconhece que a sua atitude desagrada a Deus, que a sua maneira de viver naquele momento, quando ele escreve o Salmo, traz separação entre ele e o nosso Deus, uma vez que o nosso Deus é puro, santo, 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 Davi então coloca diante de Deus o seu pecado, Davi coloca diante de Deus a sua miséria, com a certeza e a convicção que Davi tinha, e que eu e você podemos ter, de que Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então, querido, eu queria convidá-lo a abaixar a sua cabeça, a silenciar, a acalmar o seu coração e a colocar diante de Deus as suas faltas, os seus pecados,
aquilo que você tem feito que desagrada ao Senhor. E você sabe aquilo que tem feito e que desagrada ao Senhor. Porque quem confessa os seus pecados ao Senhor, pela mediação de Cristo, pela intercessão do Espírito, são apenas aqueles que já confessaram ao Senhor Jesus como seu Salvador. São os eleitos de Deus. E esses eleitos de Deus, eles são incomodados pelo Espírito toda vez que caem em pecado. Então, coloque diante de Deus, confesse os seus pecados, apresente a Deus a sua vergonha, apresente a Deus o seu opróbrio, apresente a Deus o seu arrependimento, e Ele certamente perdoará os seus pecados e aceitará o seu culto e a sua adoração. Oremos a Deus. Senhor, não é soberbo o nosso coração, nem altivo o nosso olhar. Não andamos à procura de coisas grandes demais ou maravilhosas demais para nós. Deus, o que tem incomodado de fato o nosso coração é a derrota que muitas vezes o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, tem imposto sobre nós. Muitas vezes nós não temos conseguido, Deus, nos desvencilhar, nos afastar das armadilhas que Satanás tem colocado à nossa frente. E como nécios, como tolos, muitas vezes ainda temos caído, temos falhado, temos fracassado com os nossos olhos, com a nossa mente, com o nosso coração, com os nossos lábios, com a nossa língua. Ó Pai, que no nome de Jesus e pelos méritos de Jesus, o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor se compadeça de nós, porque nós reconhecemos que somos fracos e que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Fortalece-nos, Deus. Revigora-nos, em nome de Jesus, para que possamos então resistir ao diabo, com a certeza e a convicção que assim ele fugirá de nós. Queremos entregar ao Senhor a nossa oração de confissão de pecados, mas queremos também entregar ao Senhor todo o decorrer desse culto, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração através da sua santa palavra, que nós possamos ser edificados, alimentados, que nós possamos aprender mais a respeito do Senhor e a respeito do seu reino, para, aprendendo mais e obtendo maior conhecimento, podermos também ensinar a outros a sã doutrina, a fé que foi entregue aos santos. Abençoa-nos nessa noite. Essa é a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido, nessa noite então nós iniciamos a nossa jornada, a nossa caminhada pela epístola que Pedro escreve. Pedro escreve 2 cartas e nós então, se Deus assim nos permitir, se Deus nos der saúde, caminharemos pelas 2 cartas de Pedro pelas próximas semanas, pelos próximos meses. Encerramos na semana passada as cartas de João e agora então entraremos pelas cartas de Pedro, o apóstolo, o pregador dos judeus, e agora o apóstolo, o pregador dos gentios. Paulo, o dos gentios, Pedro, o dos judeus. Abra sua Bíblia, então, na carta que Pedro escreve, na primeira carta de Pedro. Existe, irmãos, a possibilidade de que eu fale muitas vezes Paulo tentando falar Pedro. Os irmãos já de antemão me perdoem se eu cometer esse equívoco nas próximas semanas. É porque sempre que pensamos em cartas, a nossa mente rapidamente nos leva para Paulo, né? Até por conta da grande quantidade de cartas que ele escreveu, pelo menos 13 cartas. Há alguns que defendem que Paulo tenha escrito 14, incluindo-se aí a epístola aos Hebreus. Mas nós não vamos falar de Paulo, ao menos não agora. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, apenas os versículos 1 e 2, é onde nós iremos trabalhar, meditar e ministrar nessa noite. A palavra de Deus nos dirá assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo.
graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Muito bem, irmãos, então antes de nós adentrarmos de forma mais efetiva na epístola de Pedro, uma epístola extremamente doutrinária, Pedro vai apresentar aqui na sua epístola algumas doutrinas basilares da fé cristã, a doutrina trinitária, a doutrina da Trindade, a doutrina da eleição e da predestinação, a doutrina da igreja, entre outras. Mas aqui, nos versos 1 e 2 da sua primeira epístola, nós faremos uma espécie de introdução. Nós conheceremos quais eram os objetivos, os destinatários e a data aproximada de que Pedro escreve essa carta, o porquê de escrever, para quem escreve, assim como eu disse, os seus objetivos, quais eram então as intenções de Pedro ao escrever essa carta aos, segundo ele mesmo diz, forasteiros da dispersão. Nós sabemos que Pedro era um homem iletrado, um homem rude, um homem intempestivo, um homem que tomava decisões de forma muito sanguínea, sem pensar muito, sem ponderar muito, e esse homem, com todas essas características que a princípio poderiam ser caracterizadas por nós, ou qualificadas por nós como defeitos, como um homem que não estaria qualificado para trabalhar na obra de Deus, para servir a Jesus, para ser um dos 12, esse homem é não só escolhido por Jesus para segui-lo, mas esse homem também é separado por Jesus para ser o líder dos 12 apóstolos. Então Jesus Cristo chama Pedro, apresentado a Pedro por André, irmão deste. Então Jesus Cristo chama esse homem e o tira da pesca, Pedro era um pescador, para que ele seja então um evangelista, um missionário, um imitador de Cristo. Mas observe desde já que Jesus Cristo não extingue as características de Pedro, pelo contrário, ele as usa. Jesus Cristo, e nós veremos isso de forma muito clara quando da ressurreição de Cristo, Pedro continuará pescando. Pedro não abandonará a sua vida, ele continua sendo um pescador. Mas Jesus Cristo quer que ele vá além disso. Jesus Cristo quer que ele, além de ser um pescador, que ele seja também um pescador de homens, um pescador de almas. E isso já nos serve como uma mensagem inicial, de que nós não precisamos abandonar aquilo que fazemos, desde que seja algo lícito, para servir a Jesus. E de que nós, seja lá qual for a profissão que nós tivermos, sejamos nós militares, sejamos nós enfermeiros, sejamos nós faxineiros, sejamos nós motoristas, seja lá a profissão que tivermos, nós podemos servir a Cristo mantendo a nossa profissão, mantendo os dons e talentos que Ele mesmo nos entregou. Então esse Pedro, pescador, a quem Jesus muda não só a profissão, a quem Jesus muda não só as prioridades, porque mesmo continuando sendo pescador, a prioridade de Pedro agora passava a ser outra. Então mudando não apenas as prioridades de Pedro, mas mudando também o seu nome. Pedro se chamava Simão, e Jesus então passa a chamá-lo de Pedro, ou Cefas, o mesmo nome, mudam apenas os idiomas, o aramaico e o grego. E Pedro, então, Petros, se torna a pedra que carregaria, que seria a base para a força e a fé dos apóstolos, não a base para a igreja do Senhor, de maneira nenhuma. A pedra angular, a pedra de esquina, que sustenta os crentes e que sustenta a igreja do Senhor, é Jesus Cristo. Mas Pedro se tornou a pedra que sustentou, que fortaleceu os apóstolos. Tanto que Jesus Cristo diz a Pedro: Pedro, quando você se converter, fortaleça aos seus irmãos. Pedro gozava de prestígio com Jesus Cristo. Tanto que é a Pedro que Jesus Cristo dirá: Pedro, se tu me amas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Este é, irmãos, de forma
introdutória, resumida, Pedro, o autor dessa carta. Pedro vai escrever essa carta aproximadamente nos anos 63, 64. Essa é o maior consenso entre historiadores, estudiosos, teólogos. Há quem diga que o período talvez seja um pouco mais amplo, entre 60 e 68, mas a maioria dos comentaristas reformados seguem a tendência de que essa carta foi escrita entre o ano 63 e o ano 64. Pedro escreve essa carta com o auxílio de Silas e de João Marcos, o Marcos dos Evangelhos. Pedro escreve essa carta ainda num cenário de perseguição. A perseguição aos cristãos havia se intensificado muito a partir da morte de Estevão, mas principalmente agora, no início dos anos 60 da era cristã, quando Nero era o imperador e quando as autoridades romanas e também as autoridades judaicas compreenderam que aquele movimento iniciado por João Batista e depois por Jesus Cristo, especialmente por Jesus Cristo, não era apenas uma das muitas seitas que existiam, era um movimento mais sólido e por isso mesmo a perseguição então aos cristãos se intensifica, tanto que no ano de 64, Nero, então imperador, coloca fogo em Roma e acusa os cristãos de terem iniciado o incêndio, fazendo-os, numa expressão vulgar, popular, de bodes expiatórios. A maioria dos comentaristas bíblicos, os quais consultei para a produção desse estudo, entre eles Kistemarker, Wiersbe, Dr. Augusto Nicodemos, irão afirmar que tanto Pedro quanto Paulo foram mortos por volta do ano 64. Então, quando Pedro escreve essa carta, ele estava às portas do seu martírio, às portas de ser crucificado de cabeça para baixo, como havia pedido às autoridades, para que a sua morte não se assemelhasse à morte do seu Senhor. Então, queridos, esse é o cenário. Pedro escreve para uma igreja perseguida, para uma igreja que sofria, para uma igreja que agora é dispersa, e para uma igreja que enfrentaria no futuro muito próximo ao que Pedro escreve a carta, uma perseguição que faria com que muitos dos cristãos fossem presos, muitos dos cristãos fossem assassinados, muitos dos cristãos fossem cobertos de piche, incendiados vivos e colocados nas esquinas das ruas de Roma para iluminar a noite daquela cidade. Tantos outros homens, mulheres e crianças lançados como espetáculo na arena para que feras que estavam há dias sem receber alimento pudessem então triturar os seus ossos, assassiná-las para a festa e a celebração de um coliseu abarrotado de descrentes. Muito bem, irmãos, então, como sempre fazemos, eu queria convidá-lo a que você caminhe comigo pelos versos. Nesse primeiro momento, apenas 2 versos, mas para que nós possamos entender de forma muito clara aquilo que está acontecendo aqui, de forma mais resumida. Eu já dei um cenário geral, mas agora de forma mais pormenorizada daquilo que está acontecendo aqui na Roma do ano 63, 64 da era cristã. Então Pedro vai iniciar assim a sua carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Ele inicia então a sua carta se apresentando, autenticando o seu ministério, colocando ou assinando o nome que Jesus Cristo havia lhe dado. É como se Pedro estivesse escrevendo: olha, quem está escrevendo aqui é Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aquele que Jesus Cristo chamou, aquele que Jesus Cristo comissionou. Não é Simão que está escrevendo, é Pedro. Sou eu, Pedro, o apóstolo de Cristo, que escrevo a vocês. Ele está aqui reivindicando a sua autoridade apostólica. Nós sabemos que apóstolos apenas 12. Podemos até dizer 13,
Paulo, apóstolo, fora do templo. E Judas, houve uma troca, obviamente, quando da morte de Judas Iscariotes por Matias. Então são esses 12 e mais Paulo são os únicos apóstolos, porque existem algumas condicionais para que alguém fosse apóstolo, irmãos. Apóstolos, eles precisavam ter acompanhado a vida de Cristo, eles deviam ter caminhado com Cristo, eles deveriam ter sido ungidos por Deus em Cristo para que pudessem realizar milagres. Eles podiam falar em nome de Jesus, eles testemunharam da crucificação, da morte, da ressurreição de Jesus. Então apenas aqueles escolhidos pelo próprio Jesus, alguns Jesus ainda em vida, alguns Jesus após a sua morte, apenas esses podem reivindicar o nome de apóstolo, a menos que hoje, no ano de 2020, apareça alguém que tenha andado com Jesus e tenha visto Jesus ser morto, crucificado, ressurreto. Aí sim nós podemos então dizer que esse também é um apóstolo. Apóstolo no sentido original da palavra grega, todos nós somos, porque apóstolo significa enviado. Todos nós somos enviados a pregar a palavra de Deus, mas no sentido em que alguns hoje, por má fé ou ignorância bíblica, reivindicam ser, esses já não existem mais. Então Pedro inicia o versículo 1 dizendo: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Vamos parar aqui então nesse ponto, aos eleitos. Pedro está aqui então, desde já ele vai fazer isso de forma mais resumida nos próximos versos, nos próximos capítulos. Nós também deixaremos para falar de forma mais profunda nos próximos capítulos, especialmente no capítulo 2, ali no versículo 9, nós vamos falar mais a respeito de eleição. Mas agora não há como nós ignorarmos o termo está aqui. E Pedro então se refere aqui aos eleitos. Quem são os eleitos? Do que se trata os eleitos? Os eleitos, irmãos, são aqueles que foram separados por Deus desde a fundação do mundo, desde a eternidade passada, foram escolhidos por Deus para que Jesus Cristo, no momento correto, no momento em que Deus mesmo escolheu, viesse à terra, vivesse pela terra, andasse pela terra e se sacrificasse, morresse na cruz do Calvário por esses a quem Deus escolheu. Então, esses são os eleitos de Deus. Nós sabemos que existe grande dúvida a respeito disso dentro da teologia, e que muitos não creem na predestinação e na eleição. Mas nós lendo, olhando e observando a palavra de Deus, irmãos, nós vemos tantos textos que fazem referência à eleição divina, que fica muito mais fácil defendê-la do que negá-la. São muitos os textos que tratam da eleição para a vida e eleição para a morte. Mais à frente nós vamos ver isso e veremos também esses textos para que eles possam então fortalecer a defesa da doutrina da eleição. Então Pedro está escrevendo aos eleitos. Pedro está escrevendo aos crentes no Senhor Jesus. Pedro está escrevendo a todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor, que confessaram de fato a sua vida ao Senhor. Aqueles que confessam já haviam sido eleitos, e por terem sido eleitos, eles então, em algum momento da sua vida, irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eles morrerão e nascerão de novo. Então ninguém se torna um eleito de Deus. Nós nos tornamos crentes, nós nos tornamos cristãos reformados, mas nós não nos tornamos eleitos de Deus. Nós nascemos eleitos. Essa eleição foi feita antes que nós sonhássemos em nascer. Então Pedro escreve, esses são os leitores originais, aqueles a quem Pedro se dirigia, os eleitos de Deus, esses do contexto original, a mim e a você. Lembrando, irmãos,
que, ao contrário das cartas de Paulo, que eram, na maioria das vezes, direcionadas a igrejas ou a pessoas, Paulo escreve aos Colossenses, Paulo escreve aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Romanos, às igrejas dessas cidades, né? E escreve também a pessoas, escreve a Timóteo, escreve a Tito, escreve a Filemão. Pedro não escreve a igrejas, direcionada a igrejas. Pedro está escrevendo uma carta universal, uma carta a todos os crentes que estivessem espalhados, dispersos pelas regiões ali que nós citaremos agora dentro de alguns momentos. Então ela não é uma carta exclusiva a uma igreja, tratando de um problema de uma igreja, como era uma característica mais forte nas epístolas que Paulo escreve. Então Pedro, apóstolo de Jesus, escreve aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Forasteiros é uma palavra também que convém que nós possamos investir um pouco mais de tempo para explicar. O que Pedro quer dizer com forasteiros? Forasteiros aqui, querido, o que Pedro está querendo dizer é de que aqueles que são eleitos, a palavra que ele usou um pouco antes, aqueles que são eleitos de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus em Cristo, esses não são cidadãos desse mundo. Então Pedro está deixando muito claro aquilo que João havia deixado muito claro em suas cartas. Você que tem acompanhado os estudos, você que tem caminhado conosco e caminhou conosco pelas epístolas joaninas, você certamente se lembrará quantas referências João fez a respeito do fato de nós não sermos desse mundo, de nós não caminharmos por essa terra. Então, acendeu uma luzinha vermelha aqui. Será que lá na introdução desse estudo, quando eu estava falando do apóstolo dos gentios e dos apóstolos dos judeus, será que eu não falei João em vez de Paulo? Se eu falei, me perdoe. Mas você se lembra de quantas vezes João citou que nós não somos cidadãos desse mundo, que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, que nós estamos aqui numa jornada, numa caminhada, mas que nós não podemos nos amoldar a esse mundo, nós não podemos viver como esse mundo vive, porque nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem, a nossa terra é o céu, nós estamos aqui, fazendo uma analogia lá com o Novo Testamento, com o povo saindo da escravidão do Egito, nós estamos atravessando o deserto rumo a Canaã, nós estamos atravessando o deserto rumo ao rio, daqui a pouco nós vamos atravessar o rio e entrar na terra prometida, na Jerusalém celestial. Então, João falou a respeito disso, João deixou isso muito claro, e agora Pedro deixa isso muito claro, quando ele diz, olha, vocês são forasteiros, vocês não são dessa terra, vocês estão sendo perseguidos, porque vocês não são daqui. Se o fossem, o mundo os amaria, o mundo os detesta, porque vocês absolutamente não são do mundo. Então Pedro está escrevendo aqui para crentes que são peregrinos nessa terra, que andam por esse mundo, mas não são desse mundo, porque já morreram nas suas concupiscências, nos desejos da carne, porque conseguem resistir ao pecado, porque já não vivem mais no curso desse mundo e no príncipe desse mundo, mas agora eles têm um Senhor e eles vivem ou procuram viver de acordo com a vontade desse Senhor, querendo agradar esse Senhor, fazer a vontade desse Senhor, e a esses então que Pedro escreve, aos eleitos forasteiros. E por onde esses forasteiros, esses peregrinos estão caminhando quando Pedro escreve a sua carta? Eles estão caminhando, pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, eles são os forasteiros da dispersão. Eles foram dispersos, é a diáspora do primeiro século da era cristã, onde os cristãos, por conta da perseguição, assim como eu disse no início
do nosso encontro dessa noite, fugiam das autoridades romanas e das autoridades religiosas judaicas, eles então estavam fugindo para outras cidades, para outros continentes, por isso diáspora, por isso dispersão, se espalhando, mas mesmo aí, irmãos, mesmo aí, onde talvez numa primeira olhada, numa olhada preliminar, nós talvez pudéssemos achar que Deus não estava cuidando deles, que o plano de Deus não estava se cumprindo, uma vez que esses irmãos estavam fugindo, saindo de sua terra, saindo da Palestina. Numa olhada mais profunda, nós veremos que a vontade de Deus é sempre boa, agradável, perfeita, porque esses cristãos que se espalhavam agora pela Ásia, essas regiões que Pedro cita, que são cidades da Ásia Menor, onde hoje se encontra o território da Turquia, mas essas colônias romanas aí do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia, são lugares onde o Evangelho chegou através da vida desses irmãos dispersos. Então, quando um irmão, trazendo para os dias de hoje, quando um irmão sai lá de Belo Horizonte, quando um irmão sai lá do Maranhão, quando o irmão sai lá do Rio de Janeiro, quando o irmão sai de onde quer que seja e vai para uma outra região pregar o Evangelho, ele também de alguma maneira faz parte dos crentes da dispersão. Não, obviamente, com esse tipo de perseguição que acontecia aqui, porque aqui no Brasil, nós, felizmente, não sofremos esse tipo de perseguição. Sofremos outras, mas não essa. Mas não deixa de ser também uma espécie de dispersão. Claro que aqui é algo que nós mesmos escolhemos. É algo que Deus toca no nosso coração e separa, como ele diz, como o profeta Isaías irá escrever lá no seu livro: a quem enviarei? Quem irá por mim? Eis-me aqui, envia-me a mim. Alguns então aceitam esse convite e se vão. No caso aqui do contexto de Pedro, era de fato uma fuga por conta da perseguição que ocorria naqueles dias. Então, capítulo 1, Pedro vai deixar isso muito claro, de que ele está escrevendo para os eleitos de Deus, crentes no Senhor Jesus, que não são desse mundo, que são forasteiros nessa terra, peregrinos nessa terra, e que foram espalhados pela Ásia Menor por conta da perseguição que sofriam. Versículo 2, Pedro vai novamente repetir aqui o adjetivo eleitos, né? Eleitos, ele reforça essa ideia, ele reforça esse raciocínio, e ele vai então, ele que já apontou ou escreveu para uma doutrina da eleição, agora ele vai falar a respeito da doutrina da Trindade. Então ele vai explicar de forma resumida como se dá essa eleição e os efeitos dessa eleição. Lembrando que Pedro escreve com o objetivo de encorajar esses crentes que aguardavam ansiosamente a volta de Jesus, Maranata, que aguardavam ansiosamente que Jesus voltasse para resgatá-los, uma vez que estavam em perigo iminente. E Pedro então escreve para fortalecê-los, para renovar a fé e a esperança daqueles homens. Nós sabemos que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Pedro então vem trazer àqueles homens uma mensagem para que o coração deles não adoeça, para que o coração deles não amoleça e derreta como água, mas que o coração deles continue firme na promessa do Senhor e na volta do Senhor. Pedro então vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então Pedro vai dizer aqui que essa eleição, ela não se dá, ou ela não está se dando nesse momento, de que essa eleição não se dará amanhã, e de que essa eleição, ela não depende de qualquer tipo de circunstância, ou de atitude, ou de mérito que haja ou possa haver em qualquer ser humano que já andou por essa terra, porque essa eleição, ela foi feita, realizada, concretizada na eternidade passada,
E o instrumento para essa eleição foi a presciência de Deus Pai. Ela foi realizada segundo a presciência de Deus Pai. E a presciência aqui, irmãos, também precisamos investir um pouco mais de tempo na presciência, porque alguns defendem que, de forma errônea, que a presciência aqui citada é o fato de Deus saber aqueles que viriam a crer nele futuramente, e por saber aqueles que viriam a crer nele, em Jesus, então os escolheu. Nós, de maneira alguma, concordamos com isso e enxergamos que presciência aqui se refere ao fato de Deus ser totalmente soberano, de Deus saber absolutamente todas as coisas que irão nos acontecer. O Salmo 139 deixa isso de forma muito clara, de que Deus sabe todas as coisas. Então Deus não nos escolheu porque saberia que nós nos converteremos, ou que seríamos convertidos, ou que creríamos em Cristo. Deus nos escolheu porque soberanamente Ele já sabia de todas as coisas que acontecem, faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, e por saber de todas as coisas que acontecem, nos elegeu desde a antiguidade passada e no tempo oportuno colocou em nosso coração a fé salvífica, salvadora, que fez com que nós crescemos no seu Filho Jesus Cristo. Então, amado, antes que nós crescêssemos em Jesus, nós já éramos eleitos de Deus. Antes que nós crescêssemos em Jesus, nós já éramos eleitos de Deus. Deus já havia nos escolhido desde aí. Isso alegra o nosso coração. Isso fortalece a nossa fé, isso nos encoraja, porque nós sabemos que não depende de quem corre, de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Então Pedro está aqui dizendo que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, segundo a vontade soberana de Deus Pai, que tudo vê, que tudo entende e que vai fazendo com que todas as coisas concorram para que o seu decreto, para que a sua vontade, para que o seu propósito se cumpram. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Então Pedro agora irá nos mostrar, ou mostrar aos seus leitores originais e depois a nós, que uma vez salvos, que uma vez eleitos segundo a presciência de Deus Pai, nós passamos então a ser santificados pelo Espírito Santo de Deus por toda a nossa vida, por toda a nossa caminhada, por toda a nossa peregrinação. Então Pedro irá citar aqui a doutrina da Trindade. Nós vemos as três pessoas da Trindade aqui nesse versículo, segundo a presciência, a escolha de Deus Pai, na santificação do Espírito que aplica em nós a fé salvadora, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. As três pessoas da Trindade trabalhando juntas para que nós, pecadores miseráveis, caídos nos nossos primeiros pais, Adão e Eva, totalmente voltados para a iniquidade, para o pecado, para o mal, totalmente avessos a Deus, distantes de Deus, apartados de Deus. Vemos então a Trindade trabalhando para que nós deixemos essa condição e nos voltemos então. Perdão, irmãos, perdão. E nos voltemos então para Deus. A escolha soberana de Deus, a ação do Espírito Santo em nós e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A limpeza, né? Pedro aqui vai fazer uma referência ao Antigo Testamento,
aos sacrifícios do Antigo Testamento, a lavagem, né, a purificação pela água, aqui ele vai fazer essa analogia com a aspersão do sangue de Jesus, que por conta desse sangue, então os nossos pecados foram perdoados, foram lavados, nós fomos purificados. O autor de Hebreus também seguirá dentro dessa mesma linha. Então, uma vez eleitos, uma vez salvos, uma vez alcançados pela graça e pela misericórdia, nós iniciamos então esse processo de santificação, que ao contrário da conversão, que é um ato único de Deus, que acontece uma única vez, em que nós morremos para nós mesmos e nascemos para Cristo, ato único, a santificação é um ato contínuo. A conversão, um ato além de único, um ato monergístico de Deus, a ação de Deus, unicamente de Deus, não depende de nós. Nós não podemos fazer nada para alcançar ou conquistar isso. A santificação, uma ação contínua, estaremos ou seremos santificados até a volta de Jesus, Filipenses 1:6, seremos santificados até a volta de Jesus, e um processo sinergista, nós e Deus trabalhando juntos. Deus nos entrega, a Trindade nos entrega aquilo de que nós precisamos para nos santificarmos, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a oração, a comunhão com Deus através da oração, os meios de graça, a busca por viver uma vida de santidade. Pedro vai falar várias vezes sobre isso, sobre como nós devemos ter uma vida santa. Nós veremos isso nos próximos capítulos. Então aí, somos nós que devemos refrear nossa língua, somos nós que devemos refrear nossos olhos, para não olhar ou cobiçar aquilo que nós não podemos, aquilo que não é nosso. Somos nós que devemos frear nossa língua para nós não falarmos mal das pessoas. Essa é uma obra que o Espírito Santo, que nós temos, nos qualifica a fazer. E aí depende da nossa luta diária contra o pecado. Nós temos os frutos do Espírito, eles estão em nós os recebemos quando da nossa conversão. Então nós vamos, assim como Pedro também dirá, nós vamos resistindo ao diabo, e o diabo fugirá de nós. O diabo é um leão pronto a nos devorar, e nós devemos então, através desse comissionamento, desses instrumentos que nós temos no nosso coração, fugir então das suas tentações. Então Pedro vai aí fechar o versículo 2, né? Escrevendo a respeito disso, de que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, o Espírito trabalhando em nós, a escolha de Deus, o Espírito trabalhando em nós, para possamos obedecer a lei de Deus, que outrora não conseguiríamos, e a aspersão do sangue de Jesus, representando aqui então a purificação dos nossos pecados. E ele encerra então esses dois versículos introdutórios, né, que tem um caráter de saudação, escrevendo: graça e paz vos sejam multiplicadas, que é uma saudação muito comum também nas epístolas, um desejo de que a graça bendita de Deus seja derramada de forma abundante sobre os crentes, e é essa graça, é esse favor, é essa misericórdia de Deus que nos permite lutar as nossas lutas contra o sistema desse mundo, contra as tentações desse mundo, que nos habilita a resistirmos ao diabo. É a graça de nós mesmos, com as nossas próprias forças, com os nossos próprios braços, nós não conseguiríamos. Então Pedro reforça esse desejo para que a graça de Deus seja sobre todos os crentes, sobre todos os eleitos de Deus, para que eles possam continuar essa carreira, que já era nessa altura uma carreira muito difícil, com muitas perseguições, mas que iria piorar, se intensificar e muito nos meses seguintes. E ele termina então dizendo que além da graça e da misericórdia, que também a paz vos sejam multiplicadas. E aí a paz que nós falamos também, estudando as epístolas de João, a paz de Deus, não a paz com Deus, porque a paz com Deus nós alcançamos quando da conversão, quando nós morremos para esse mundo e somos reconciliados com Deus
em Cristo. Aqui Pedro está dizendo da paz de Deus, aquela que excede todo entendimento, aquela que consegue trazer conforto, consolo, sossego ao nosso coração, aquela que consegue fazer com que não sejam soberbo o nosso coração, nem altivo o nosso olhar, que faz com que nós possamos viver uma vida de serenidade diante de Deus, de tranquilidade diante de Deus, confiando na provisão de Deus, confiando na soberania, na bondade, na justiça, na misericórdia de Deus, na companhia do seu Filho que anda conosco, que caminha conosco, e na ação renovadora do Espírito Santo que habita em nós. Então, que essa graça e que essa paz vos sejam multiplicadas, que vocês recebam isso de forma exponencial na vida de cada um de vocês. Muito bem, querido, qual aplicação ou quais aplicações nós podemos fazer para a nossa vida, para a nossa igreja e para a nossa vida particular? As aplicações que nós podemos trazer para a nossa vida é de que nós somos eleitos de Deus. Essa eleição não depende de nós. A razão dessa eleição foi o grande amor com que Deus nos amou, e porque nos chamou, nos atraiu para si. Então, querido, nada, nem ninguém pode fazer com que percamos isso. Muitas pessoas, ainda nos dias de hoje, muitos crentes maduros, ainda têm dúvidas a respeito da sua salvação, se podem ou não perder a salvação, se podem ou não cair da graça. Queridos, nós não podemos perder a salvação, porque nós não ganhamos, nós não conquistamos a salvação. Foi um presente, foi graça. Talvez se tivesse sido pelos nossos méritos, aí sim poderíamos talvez perder. Mas foi graça, foi presente. E uma das provas, das evidências que nós podemos ter de que fato somos eleitos, é o fato de nós estarmos sendo santificados, como Pedro escreve aqui no versículo 2. Você está sendo santificado? Você tem crescido na graça? Você tem vencido o pecado com mais frequência do que ontem? Se você tem lutado contra o pecado, se você abomina o pecado, se você se envergonha e se arrepende dos pecados que comete, se você tem pecado cada vez menos, se você tem procurado viver uma vida de santidade, de conformidade com a lei de Deus, fique tranquilo, você é um eleito do Senhor. Você é um eleito do Senhor. Então fique tranquilo quanto a isso. A segunda aplicação que nós podemos fazer para a nossa vida é de que, mais uma vez, repetir mais uma vez, nós não somos daqui, querido. Nós não somos desse lugar. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros nesse lugar. Então nós devemos viver como forasteiros que somos, sabendo que mais dia, menos dia, teremos que cingir as nossas calças, teremos que calçar nossas sandálias, teremos que continuar nossa caminhada, teremos que ir além. Então se desapegue das coisas deste mundo, viva de forma leve, viva para agradar a Deus, importa agradar a Deus e não a homens. Em suma, vou repetir o versículo que a minha esposa me disse hoje pela manhã, em suma, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens, Salomão escrevendo Eclesiastes. Então se desapegue das coisas desse mundo, pense primeiro no reino de Deus e na sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E terceira e última aplicação para a nossa vida, com base nos versículos 1 e 2, é de que nós sofreremos perseguições. É para isso que nós estamos aqui. No mundo passarei por tribulações, mas, querido, tende bom ânimo, porque aquele que está em vós venceu o mundo. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar? Vamos orar, encerrando esse momento, e logo depois eu rogarei a bênção do Senhor sobre a sua vida. Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer a Ti, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor, Deus, porque nós vemos a transformação que o Senhor opera em homens rudes, inatos, como Pedro, homens sem instrução, irascíveis, iracundos, homens intempestivos,
os quais o Senhor transformou de forma tão profunda, a ponto de quase iletrado que era, escrever uma carta tão linda, tão exortativa, tão doutrinária como essa. Isso fortalece em nós a convicção de que o Senhor usa aqueles a quem o Senhor quer usar, de que o homem vê a aparência, mas que o Senhor vê o coração. Muito obrigado, Deus, por esse encorajamento. Muito obrigado por ter usado Pedro para escrever aos crentes da dispersão e a nós, os crentes que viríamos depois, de que nós seremos atribulados sim, de que nós sofreremos sim, de que nós passaremos por perseguições sim, mas de que há uma promessa, de que há uma esperança, de que há um prêmio guardado para todos nós. Nós já recebemos grande parte desse prêmio, desse galardão, que é Cristo. Mas nós cremos que de forma total nós receberemos o nosso descanso quando estivermos com o Senhor por toda a eternidade. Muito obrigado, Deus, por ter nos escolhido, por ter nos separado, por ter nos amado a ponto de fazer com que o seu único filho passasse por aquilo que eu deveria ter passado. Muito obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por tão grande salvação. Eu aproveito essa oportunidade para pedir ao Senhor que abençoe, Deus, a vida de cada um que nos acompanha nesse momento, de cada um que esteve conosco nessa noite. Que graça e paz vos sejam multiplicadas, assim como escreve Pedro, e que eles possam experimentar do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia nessa noite e por toda a vida. Essa é a oração que nós fazemos, gratos ao Senhor e no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar como eleitos de Deus a volta do nosso Senhor, do nosso general. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos, eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês que acompanharam conosco, que estiveram conosco. Que Deus os abençoe em Cristo. Queria convidar você a no próximo domingo, às 19 horas, acompanhar o nosso culto. Se você está na cidade de São Borja, venha à nossa igreja, participe conosco. Nós estamos tomando todas as precauções recomendadas, instruídas pelas autoridades civis, sanitárias, enfim, você terá toda a segurança para cultuar ao Senhor conosco. E caso você não esteja na cidade, acompanhe os nossos cultos no Facebook, no YouTube da Igreja Presbiteriana de São Borja. Que Deus o abençoe, que o guarde e que lhe dê um restante de semana onde graça e paz vos sejam multiplicadas. Um fraterno abraço.